Tudo bom, galera? Professor Ronaldo Faria, hoje para uma aula sobre Revolução Russa. Lembrando para vocês, vou precisar dividir essa aula, esse assunto importante, em pelo menos 4 partes. Primeiro, vou falar da Rússia antes da Revolução, na passagem do século XIX para o século XX. Posteriormente, pegaremos cada uma das 3 fases da Revolução. Fiz questão de colocar as fases para que vocês entendam que, na verdade, esse processo revolucionário ele tem diferentes momentos, com diferentes aspectos ideológicos, diferentes características dentro desse processo. No primeiro momento, nós teremos, em 1905, o que é chamado de Ensaio Geral da Revolução. Aqui, ó, o fim do absolutismo, do czarismo russo, que depois eu vou falar um pouco dele aqui, e a implantação de uma monarquia parlamentar, constitucional. Posteriormente, em fevereiro de 1917, temos um segundo momento, normalmente chamado de Revolução Menchevique, onde é implantado o regime republicano, portanto, o fim daquela monarquia, tá? E numa última fase, em outubro de 1917, teremos a implantação das ideias marxistas. Na prática, uma ditadura do proletariado. Então, gente, vamos falar agora dos fatores estruturais que levam a Rússia a passar por esse processo revolucionário nas primeiras décadas do século XX. De cara, vamos começar a falar de uma estrutura política. Falei de um czarismo, que é a mesma coisa que falar de absolutismo na Europa Ocidental. Se eu falo de um czarismo, se eu falo de um absolutismo, eu estou classificando um governo autoritário e intolerante, tá? Quais são as características políticas desse império? Centralização política, limitação do direito de voto, intolerância em relação à oposição, cerceamento da liberdade de expressão, características básicas de um regime autoritário, tá? Aqui, ó. Coloquei alguns membros da dinastia Romanov, que acaba tomando esse processo revolucionário, né? O Alexandre II, ele vai lidar com essas características estruturais aqui: crescimento da miséria, violência política, alto índice de analfabetismo. Em vez de ele se preocupar em resolver os problemas socioeconômicos gravíssimos que o país atravessava, ele se preocupou em participar daquela corrida imperialista, né, que basicamente ocorria na Europa Ocidental, no Japão, nos Estados Unidos. E veremos que ele não vai ter sucesso nessa história. Seu governo será caracterizado, portanto, pelo crescimento de problemas socioeconômicos e de agitação política, tanto que ele vai acabar sendo assassinado em 1881 por um atentado anarquista, tá? Seu filho, Alexandre III, era pior do que o pai, extremamente autoritário, famoso por cercear a liberdade de imprensa, atacar a oposição política, por estabelecer violenta repressão às universidades, aos jornais, aos partidos políticos e aos movimentos grevistas. Posteriormente, foi substituído pelo Nicolau II. Você vai falar, deu uma melhorada? Nicolau II não só manteve a política autoritária e violenta do Alexandre III, como aperfeiçoou a repressão. Portanto, é um governo que politicamente já tem alguns motivos para tomar um processo revolucionário. Outro problema do Império Russo naquele momento vem através de sua estrutura econômica. Estava passando por uma transição, né? Ele é essencialmente agrícola e, para seguir o modelo europeu, o modelo norte-americano e o japonês, ele precisa passar por modernização, ele precisa passar por um processo de industrialização, ele precisa se adequar ao imperialismo que está em voga. Certo? E o preço dessa tentativa foi muito caro. E já vou adiantando logo que não teve sucesso esse processo, né? O que ficou foi um peso muito caro para aquela população, né? E aí, Ronaldo, o que isso significou? Aquela iniciativa de modernização, ela foi pautada de cima para baixo. O governo tentou implantar aquilo na base da força. Por isso que temos essa característica aqui, ó. É uma organização industrial frágil, incipiente, como eu disse, forçada de cima para baixo, né? E, portanto, são núcleos industriais concentrados, organizados pelo Estado. E o pior, dependentes do capital externo. Se tem um processo de industrialização organizado, direcionado pelo Estado, aí vem um outro problema. Aqui, ó. Aquela classe burguesa, ela era frágil.
né? Seu poder era diminuto. Aliás, não por acaso, não falaremos de uma revolução liberal burguesa. Vamos falar de uma revolução socialista, de caráter popular, exatamente porque essa burguesia não tem forças para liderar esse processo de ruptura política. E tem uma outra coisa política também. Se essa burguesia é dependente do investimento estatal, né, ela está na mão desse governo. Portanto, ela não tem muita capacidade de questionar esse governo, de se contrapor a esse governo. Ela depende dos investimentos de quem iria questionar. Portanto, a limitação política da burguesia também fica evidente. Se formos, né, para a questão socioeconômica, aí lembra do que eu falei, ó, é uma estrutura basicamente agrícola, rural, portanto, né? E aí a gente fala da questão da miséria da massa camponesa, né? Que é outro combustível revolucionário muito forte, certo? Ronaldo, de onde vem essa miséria da massa camponesa? Ah lá, carência de terras, carência por parte dessa população pobre. A nobreza tem essas terras monopolizadas, certo? O que acontecia, Ronaldo? Acontecia uma péssima distribuição de terras, né? A população, essa massa camponesa, portanto, ela convive com uma miséria crescente. Aqui o outro tópico, ó. Olha a característica estrutural da Rússia. Empobrecimento crescente da população. Ronaldo, fala mais um pouco desse empobrecimento. Tem empobrecimento porque tem uma péssima distribuição da principal origem da riqueza, que é a terra, certo? Concentrada na mão da nobreza. Tem péssima distribuição de renda, né? Na cidade, esse trabalhador não encontra muita oportunidade, que eu acabei de falar, que essa indústria é incipiente. Ela não é muito forte, portanto, o setor urbano também não pode absorver aquela massa empobrecida, correto? Olha uma outra característica que eu coloquei aqui para vocês, aqui, ó. Aumento da carga fiscal, da carga tributária, incide sobre essa massa camponesa. Então, gente, tudo jogava contra o trabalhador, né? Ele arca com a carga tributária, ele não tem acesso às terras e ele no setor urbano não encontra muito emprego. Portanto, é um quadro socioeconômico caótico, sem dúvida nenhuma. Aí você junta um quadro socioeconômico caótico, uma política extremamente autoritária que limita o direito de participação política desse povo. É óbvio, tem processo revolucionário pela cara. Seria liberal burguês? Seria, se essa burguesia tinha condições de direcionar esse processo. Mas pela própria fragilidade dela, quem vai acabar assumindo esse processo serão os líderes populares. Eu acabei de falar para vocês, ó, essa liderança aqui desse governo, esse autoritarismo da dinastia Romanov, deixa para a população, né, pobreza, certo? Indignação. E parte dessa indignação vai se manifestar através de movimentos políticos radicais. Grupos radicais de esquerda vão fazer a festa dentro desse contexto. Nós vamos pegar aqui grupos sociais-democratas, anarquistas, socialistas, certo? Por isso que eu deixei aqui para vocês, ó, existem diversos grupos atuando, certo? Existe, portanto, diante desse quadro caótico na política e no aspecto socioeconômico, existe uma crescente indignação, insatisfação das massas. Essas indignações serão canalizadas por alguns líderes políticos radicais. Dei um exemplo para vocês que Alexandre II foi assassinado num ato terrorista, anarquista. Vou lembrar para vocês que alguns agrupamentos políticos se organizam naquela Rússia pré-revolucionária. Não vou citar todos, mas os principais, até para evidenciar, né, a fraqueza de um lado e o fortalecimento do outro. Olha lá o que eu falei para vocês, ó, Partido Constitucional Democrata, o nome já está dizendo, ó, baseado numa Constituição e que teoricamente prega democracia. Quem é que está por trás desse discurso? A burguesia liberal. É um discurso essencialmente liberal, né? Só que eu falei o que para vocês? Essa burguesia é frágil, ela não tem condições de liderar esse processo, certo? Portanto, a força desse partido, ela é limitada, tá? Aqui embaixo nós falaremos do POSD, Partido do Operariado Social Democrata Russo, né? No contexto da Revolução, nas primeiras décadas do século XX, esse partido ele vai sofrer uma fragmentação. Ele vai dar origem a dois grupos principais, certo? Os chamados Mencheviques ou Menkeviques e Bolcheviques ou Bolcheviques, tá?
Vamos caracterizar, isso é importante, até porque, olha lá, ó, tem uma revolução menchevique e tem uma revolução bolchevique. Saíram da mesma bolsa, digamos assim, do Partido do Operariado Social Democrata Russo. Qual é a diferença, Ronaldo? Por que eles se fragmentam? Né? Os mencheviques, que em russo quer dizer minoria, tá? Mas isso não vem ao caso, eles são politicamente moderados. Podemos falar de um socialismo moderado. O que vem a ser isso, Ronaldo? Eles aceitavam aliança com o capital externo, eles aceitavam aliança com a burguesia liberal, eles aceitam chegar ao poder através da via democrática, através do jogo eleitoral. E alguns falam que eles aceitariam manter a estrutura pluripartidária, né? Diferentemente dessa ala aqui mais radical, socialistas radicais, certo? Liderados principalmente por Lenin, por Trotsky, né? E aí, os bolcheviques, eles falam basicamente de um marxismo clássico. O que vem a ser isso? Ideias mais radicais, de uma efetiva participação do povo no processo político, né? Na destruição da sociedade liberal burguesa. Ou seja, eles estão propondo a ditadura do proletariado após a tomada de poder através da revolução do proletariado, né? Eles estão falando de estatização, de nacionalização dos meios de produção, ou seja, eles estão falando do fim da propriedade privada, eles estão falando, portanto, de um sistema unipartidário, certo? Existe, portanto, essa diferença estrutural entre esse discurso moderado, que alguns vão chamar de reformista, certo? E desse discurso aqui de baixo, bolchevique, né? Que é um discurso revolucionário, marxista de fato. Então, gente, espero ter traçado, embora rapidamente, né, resumidamente, né, um quadro que mostre por que aquele país, mais hora, menos hora, passaria por um processo revolucionário, certo? Analisando alguns desses tópicos, facilmente vocês entendem por que teve tamanha ruptura dentro daquele país. Politicamente, economicamente, socialmente, né, as características não eram muito favoráveis àquela população. Num determinado momento, em 1905, isso veremos na próxima aula, essas condições revolucionárias, né, conjunturais, ou seja, ligados àquele período histórico do início do século, vão se juntar a esses problemas estruturais que já vinham de longa data dentro daquele império em decadência. Tá certo? Então convido vocês para na próxima aula falarmos do ensaio geral, o primeiro movimento revolucionário, aqui nesse caso nem revolucionário, mas reformista, tá? Mas a primeira ruptura política que vai ocorrer dentro desse processo que acaba levando à implantação de regime socialista da Rússia. Valeu, galera! Até lá, um abração, aguardo vocês.